Olá pessoal, eu sou o professor Diego e hoje a gente vai dar início ao estudo do esqueleto apendicular, começando pelo membro superior. Os membros, eles são compostos por uma parte fixa e por uma parte livre. A parte fixa do membro diz respeito à raiz do membro. No caso do nosso membro superior, a raiz é o ombro. E a parte livre do membro superior diz respeito ao braço, antebraço e mão. O membro superior, ele vai possuir a clavícula mais a escápula, que formam a nossa cintura escapular. Clavícula e escápula formam a nossa cintura escapular. Vamos possuir o húmero, que é o osso do nosso braço. Rádio e ulna são os ossos que compõem o antebraço. E a gente vai observar também os ossos que compõem a nossa mão. Vamos iniciar com o estudo da nossa cintura escapular. A cintura escapular, ela é composta por escápula e pela nossa clavícula, e ela tem como objetivo unir os ossos do nosso membro superior ao nosso esqueleto axial. A escápula, ela é um osso plano, possui a maior parte da sua superfície plana, ou seja, o comprimento e largura se sobressaem em relação à espessura da escápula, e ela possui na sua superfície alguns acidentes ósseos importantes, tá? Primeiro, a gente vai observar que a escápula, ela possui uma borda, tá, ou margem medial, uma borda ou margem lateral, toda essa aqui, ó, borda ou margem lateral, e superiormente borda ou margem superior. A gente apresenta aqui os ângulos também da região da escápula. Esse é o ângulo lateral, esse é o ângulo superior e esse aqui é o nosso ângulo inferior da escápula. A escápula apresenta esse acidente ósseo ainda como acidentes ósseos a espinha da escápula, que é esse osso proeminente na região do nosso dorso. Então é possível palpar a espinha da escápula na superfície do nosso corpo. A gente também observa aqui o acrômio da escápula, que é a região onde se articula com a nossa clavícula. Temos o processo coracoide da nossa escápula, que é esse aqui, ó. Temos uma cavidade denominada de cavidade glenoide, onde nós vamos apresentar os tubérculos supraglenoidal e o tubérculo infraglenoidal. A cavidade glenoide vai receber a cabeça do húmero, né? Então ele é o ponto articular da nossa articulação do ombro. Então, a cabeça do húmero, que é essa região esférica, repousa sobre a cavidade glenoide da escápula. A escápula ainda possui essas fossas aqui, né, ou essas depressões sobre a superfície da escápula. Essa fossa é chamada de fossa infraespinal. Essa aqui acima da espinha da escápula é chamada de fossa supraespinal. E anteriormente, aqui na nossa escápula, a gente possui a fossa subescapular. Temos também a incisura da escápula. O outro osso que compõe a nossa cintura escapular é a nossa clavícula. A clavícula é esse osso longo que fica na região superior do tórax. Possui uma extremidade external, que é essa extremidade que vai se articular com o osso externo, e uma extremidade chamada de extremidade acromial, que é a porção que vai se articular com o acrômio da escápula. A clavícula possui uma face mais lisa,
voltada para o plano superior, né, ou seja, apontada para cima, e uma face mais irregular que está apontada para baixo, né, a face está apontada para o plano inferior. A gente encontra ainda uma convexidade que está mais próxima do plano mediano, né, e essa concavidade aqui está mais próxima do plano lateral. Ou seja, essa aqui é uma clavícula direita. Clavícula direita. A gente consegue observar alguns relevos na superfície da clavícula, principalmente na face inferior da clavícula, como por exemplo, o sulco para o músculo subclávio, essa pequena depressão na face inferior da clavícula, o tubérculo conoide, a linha trapezoide e a impressão do ligamento costoclavicular. No segmento braço, a gente encontra esse osso que é conhecido como húmero. O húmero ele é um osso longo, né, possui um comprimento que se sobressai em relação à largura e espessura e também apresenta cavidade medular no seu interior. Como todo osso longo, ele vai apresentar duas epífises ou duas extremidades. Essa aqui, ó, é a chamada epífise proximal, porque está mais próxima da raiz do membro, né? A raiz do membro superior é o ombro, e essa outra é a nossa epífise distal, porque está mais distante da raiz do membro. Então a gente consegue observar alguns acidentes ósseos presentes na epífise proximal. Vou aproximar um pouco mais a imagem para que a gente possa observar, por exemplo, aqui, ó, essa região mais esférica é chamada de cabeça do húmero. Depois nós temos um pequeno estreitamento nessa região chamado de colo anatômico, então é esse estreitamento logo após a cabeça do húmero. Temos esses dois relevos importantes aqui na superfície do húmero, que é o tubérculo maior e o tubérculo menor. Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, a gente tem o sulco intertubercular. Esse outro grande estreitamento que a gente encontra ainda entre a epífise proximal do húmero e o corpo do húmero, ou seja, a diáfise, a gente encontra esse estreitamento chamado de colo cirúrgico. Então toda essa região aqui é chamada de colo cirúrgico. Na região da diáfise do húmero, a gente ainda encontra a tuberosidade deltoídea. Já na epífise distal, a gente também vai encontrar alguns acidentes ósseos importantes, como por exemplo a tróclea, o capítulo, os epicôndilos. Esse aqui é o epicôndilo lateral e esse é o epicôndilo medial. Temos ainda as fossas aqui, ó, duas depressões. Essa é a fossa coronoídea e essa é a fossa radial. É possível ver ainda duas cristas. Essa é a crista supraepicondilar lateral e essa é a crista supraepicondilar medial. Na vista posterior dessa epífise distal, a gente também consegue observar a fossa do olécrano, que é onde vai repousar o olécrano presente lá na nossa una. Na região do antebraço, os dois ossos presentes vão ser a una, o osso mais medial do antebraço, e o rádio, o osso mais lateral do nosso antebraço.
Vamos iniciar o estudo anatômico através da una. Aproximando aqui para a região da nossa epífise proximal, a gente encontra a região do olécrano. Tudo isso aqui é o olécrano. Essa incisura é chamada de incisura troclear, vai se articular com a tróclea lá do nosso úmero. E esse é o processo coronoide, que vai repousar na fossa coronoídea, também na extremidade distal do nosso úmero. Temos ainda aqui uma incisura radial da una. Temos ainda a tuberosidade da una. Na região distal, o principal acidente ósseo que a gente consegue observar é o processo estiloide da una. O outro osso da região do antebraço é o nosso rádio, e a gente agora vai observar os relevos ósseos do rádio. Vamos para a extremidade proximal, onde a gente consegue observar a cabeça do rádio. Toda essa aqui é a cabeça do rádio. E aqui em cima a gente observa a cavidade glenoide do rádio. É essa pequena depressão logo acima da cabeça do rádio. Esse estreitamento nós vamos chamar de colo ou colo do rádio. Temos ainda uma tuberosidade radial. Na região distal, o principal acidente ósseo presente é o processo estiloide do rádio e também a incisura ulnar do rádio. E o segmento mais distal do membro superior é composto pela nossa mão. E os ossos presentes na mão são os 8 ossos da região do carpo. Então nós temos 2 fileiras de ossos nessa região, 2 fileiras com 4 ossos em cada uma delas, são denominados de ossos do carpo. Temos ainda os metacarpos e as falanges, que são os ossos presentes nos nossos dedos. Em relação aos ossos do carpo, na primeira fileira a gente vai apresentar o escafoide, o semilunar, o osso piramidal e o osso pisiforme. Na segunda fileira, na fileira mais distal, a gente encontra o trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Tá? Então, recapitulando, primeira fileira é composta por osso escafoide, osso semilunar, o osso piramidal e o osso pisiforme. Na segunda fileira, nós temos o osso trapézio, o trapezoide, o capitato e o amato. Em relação aos ossos do metacarpo, nós temos o osso metacarpo 1, osso metacarpo 2, osso metacarpo 3, 4 e 5, sendo que essa numeração, essa contagem, ela vai iniciar da região mais lateral em direção à região mais medial, ou seja, do metacarpo que está em contato aqui com o nosso polegar até o nosso metacarpo que está em contato, que vai se articular com as falanges do dedo mínimo. Nos dedos a gente tem a presença das falanges. Uma falange que está mais próxima da raiz do membro eu vou chamar de falange proximal. Uma falange que está mais distante da raiz do membro, eu vou chamá-la de falange distal. E entre uma falange proximal e uma distal, a gente tem uma falange média. Essas 3 falanges vão estar presentes na maioria dos dedos, e na verdade em 4 dos 5 dedos. O único dedo que não apresentam as 3 falanges é o nosso polegar. O polegar ele só apresenta 2 falanges. O polegar ele apresenta uma falange proximal
e uma falange distal. Sendo assim, a gente tem falange proximal 1, falange proximal 2, falange proximal 3, 4 e 5. A contagem também iniciando da região lateral da mão, ou seja, iniciando aqui da região do polegar. Temos as falanges distais 1, falange distal 2, falange distal 3, 4 e falange distal 5, também iniciando da região lateral. Em relação à falange média, a gente vai iniciar a contagem pelo segundo dedo, que é o indicador ou índex, pois o polegar ele não possui falange média, né, como já falado anteriormente. Então nós vamos aqui em relação às falanges médias, identificá-las como falange média 1, falange média 2, falange média 3 e falange média 4. Só temos então 4 falanges médias na região da nossa mão. E pessoal, assim a gente finaliza a aula sobre esqueleto apendicular, membro superior. Espero que tenham curtido. Deixem aí o joinha de vocês, sigam o canal e até a próxima.